Dando continuidade à frente Química 3, nós iremos nessa oportunidade resolver os exercícios de sua apostila módulo 7, que aborda o assunto radioatividade. Dentre as questões que são apresentadas, a primeira delas traz para a gente 5 situações de desintegração ou de transmutação. Ele diz aqui, ó, a radioatividade natural é um fenômeno espontâneo em que determinados núcleos emitem partícula alfa, beta ou radiações gama. Assinale a alternativa que apresenta um decaimento radioativo correto. Esse decaimento radioativo correto a gente deveria visualizar de acordo com cada flechinha dessa que ele está nos entregando aqui. Ó, tá vendo? O que é que está acontecendo? Por exemplo, a gente começa aqui com o urânio 238,92 e ele emite uma partícula beta. Qual é a característica da emissão das partículas beta? Você mantém o número de massa e soma 1 ao número atômico. Então aqui ficaria como? 238 e aqui 93. Bom, esse aqui está errado, porque ele colocou aqui 90. Então, eu vou colocar aqui as letras, que na hora que eu digitei e não coloquei, essa letra A está fora. Vamos para a próxima. Na próxima você tem urânio 234,92, 234 para massa 92 por número atômico, ele emite uma partícula alfa. O que acontece com a partícula alfa e a partícula beta? Eu vou só relembrar com você. As partículas alfa você diminui 4 unidades na massa e diminui 2 unidades no número atômico. No decaimento oriundo da emissão de partículas beta, você mantém o número de massa e acrescenta 1 ao número atômico. É assim que você tem que fazer. Então vamos lá na letra B. Emitir uma alfa, o que vai acontecer? Esse moço aqui vai virar 234 menos 4, 230, esse 92 fica 90. Tá certo até aqui? Ok, beleza. Agora ele mandou você considerar 2 betas. O que a beta faz? A beta mantém o 230, que é o número de massa, e você soma 2 ao 90. Você vai ficar com 230 a 92. O que ele fez? Ele jogou 226,88. É como se você tivesse emitido mais uma alfa. Então isso aqui está errado. Vamos para a letra C. Nós temos inicialmente um número de massa 222 e um número atômico 86. E aí ele diz que houve a emissão ou decaimento radiativo de 3 partículas alfa. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 4, 12. 222 menos 12 vai dar 210. Tá certo aqui? Tá certo. Deixa eu colocar aqui, ele colocou polônio aqui. E aqui, 3 vezes 2, 6. 86 menos 6, 80. Como é que tá aqui? Tá 210, tá certo, mas embaixo ele colocou 84, então não serve. Letra D, tem o rádio, 226,88. Emitiu uma alfa. Uma alfa, o que é que vai acontecer? Diminui 4 na massa e 2 no atômico. 226 menos 4, 222. 88 menos 2, 86. Tá certo até aqui, Vanks? Tá, até aqui tá certo. Aí ele diz o seguinte, aqui você vai emitir 3 alfas e 4 beta. Eu vou fazer separadamente, tá? Não vou fazer tudo junto, não. 3 alfas, o que vai acontecer? Com 3 alfas, ó, você vai fazer 3 alfas e 4 betas, eu vou fazer separadamente. Eu vou começar com 3 alfa. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 4, 12. Então, 222 menos 12, 210. 3 vezes 2, 6. 86. 86 menos 6, 80. Agora eu vou fazer com 4 beta. 4 beta, o que você vai fazer? Você vai manter o 210 e vai somar 4 ao 80 já existente. Então vai ficar como? 210,84. Está certo isso aqui, Vanks? Está certo. A representação de um decaimento radioativo de forma correta, na questão de número 1, seria a letra D de dado. Questão de número 2, ele fala de um átomo isótopo 228 do tório, libera uma partícula alfa, transformando-se num átomo de rádio, conforme a equação a seguir. 228x, emitiu uma partícula alfa, transformou-se em rádio, Y, 88. A pergunta é quais são os valores de x e y. Vamos pensar. O que acontece com a emissão de partícula alfa?
diminui 4 na massa, diminui 2 no atômico. É isso aqui que você tem que lembrar. Bom, se eu tenho que fazer isso, o meu y vai ser quem? 228 menos 4. Então, meu y vale 224. E aqui embaixo, esse x que eu não conheço, menos 2, porque você diminui 2 dele, vai dar 88. Você vai passar o 2 somando. 88 mais 2, o seu x é 90. Como ele pediu x e y, vai ficar a sequência assim, x 90 e y 224. Você vai lá na questão de número 2, procura a alternativa, e para essa questão de número 2, você vai marcar a letra C. Olha aqui. Questão 3. Eu fiz essa questão como exemplo na aula passada, eu até tive que fazer uma retificação no texto que estava 223,92. Se você puxar para sua memória, você vai lembrar. Então, a questão número 3 diz assim: após algumas desintegrações sucessivas, o tório 223,90, muito encontrado na orla marítima de Guarapari, no Espírito Santo, transforma-se no chumbo 208,82. O número de partículas alfa e beta emitidas. Bom, está aqui o tório, 223,90, emitiu, houve um decaimento, a gente tem aqui agora chumbo 208,82. Não é isso? 208,82? Aqui, ó. De novo eu estou escrevendo o número errado. Aqui é 200, o tório está me perseguindo, aqui é 232. 232 e não 223, tá? Digitei errado ali. Então vamos lá. O que é que você vai fazer? Lembre-se, alfa diminui 4 unidades na massa, diminui 2 unidades no número atômico. Emissão beta, mantém-se a massa, acrescenta-se 1 unidade no número atômico. Então vamos lá. Vou pegar o 232 menos 208. Quando eu fizer essa conta, eu vou encontrar 24. Bom, para descobrir quantas alfas foram emitidas, é só dividir 24 por 4. Vai dar quanto? 6 alfa. Então eu teria tório 232,90 se transformando em chumbo 208. Aqui embaixo, para o beta, você vai fazer o quê? Desculpe, para o número atômico, o que você vai fazer? Você diminui 2, não é? Bom, se foram 6 partículas, 6 vezes 2, 12. Você vai fazer 90 menos 12. 90 menos 12, isso aqui vai te dar 78. Então, com a emissão de 6 partículas alfa, aconteceu isso aqui. Só que a estrutura final não é 208,78, é 208,82. 208,82. Você vai agora analisar aqui. Manter o número de massa e alterar o número atômico é a característica da emissão de partículas beta. 78 para 82, você aumentou 4 em Z. Cada partícula beta não aumenta 1 unidade? Então você emitiu quantas betas? Você emitiu 4 betas. Portanto, qual seria a sua resposta? Aquela que diga que você teve emissão de 6 alfas e 4 betas, vai corresponder à letra A, na questão de número 3. Questão número 4 faz alusão à grande polonesa Marie Curie. A gente vai lembrar do histórico da radioatividade, tem que citar Marie Curie e seu marido Pierre Curie. Durante sua visita ao Brasil em 1928, Marie Curie analisou e constatou o valor terapêutico das algas radioativas da cidade de Água de Lindóia, em São Paulo. Uma amostra de água de uma das fontes apresentou uma concentração de urânio igual a 0,16 micrograma por litro. Supondo que o urânio dissolvido nessas águas seja encontrado na forma de seu isótopo mais abundante, que é o urânio 238, e cuja meia-vida, olha a meia-vida dessa entidade química, meus amigos, 5 vezes 10 elevado a 9 anos. Olha só o tempo necessário para reduzir a metade de uma amostra de urânio. 5 vezes 10 elevado a 9 anos, é tempo para dedéu. Aí ele pergunta o seguinte: quanto tempo você precisa para transformar 0,16 em 0,02 micrograma por litro? Então, vamos lá. Você vai fazer assim, ó, 0,16, uma meia-vida,
vai cair para quanto? Para 0,08. Outra meia-vida cai para quanto? 0,04. Outra meia-vida cai para quanto? 0,02. Pronto, já terminou o exercício. Quantas meia-vidas você tem aqui? 1, 2, 3. Cada uma corresponde a quanto tempo? Cada meia-vida? 5 vezes 10 a nona. Portanto, amigos, para que uma amostra de urânio de 0,16 microgramas por litro caia para uma quantidade de 0,2 micrograma por litro, você vai precisar de quanto tempo? 3 vezes 5, 15. 15 vezes 10 elevado a nona anos. Muito tempo. A alternativa seria também a letra C, na questão de número 4. Questão de número 5, ele traz aqui o texto que fala, lembra que eu falei para vocês que a gente tem que ter muito cuidado com a fissão nuclear das usinas? Eu vou relembrar. As usinas nucleares, elas trabalham com a fissão, ou seja, com a quebra do átomo, ou seja, você vai buscar energia oriunda do seu núcleo. No momento que você tem a fissão nuclear, o grande problema significa os subprodutos obtidos desta fissão. O urânio, com a sua concentração elevadíssima de energia, vai aquecer a água, que vai se transformar em vapor, e esse vapor aciona as turbinas. É assim que a usina nuclear funciona. O grande problema é quando os subprodutos do urânio não são adequadamente mantidos em temperaturas baixas, para evitar a emissão de radiação. No que aconteceu na extinta União Soviética, que nós tivemos problema em Chernobyl, foi falha humana. Em Fukushima, no Japão, o que aconteceu, né, foi estrutura oriunda de um acidente de problemas naturais. Então vamos ver aqui. Uma das consequências do tsunami ocorrido no Japão foi a contaminação radioativa, como mostra o texto retirado de uma notícia da época. Olha só o que é que tinha no texto. Na segunda-feira foram detectados índices de iodo 131, de césio 134, 126,7 e 24,8 vezes mais elevado. Olha só a concentração como que ficou. Respectivamente, que os fixados pelo governo em análise das águas do mar próximos de Fukushima, 250 quilômetros ao norte da megalópole de Tóquio, e de seus 35 milhões de habitantes. Se uma amostra dessa água fosse coletada e isolada para acompanhar a atividade radioativa, seria correto afirmar que... Bom, ele diz aqui que a meia-vida do césio é de 30 anos e que a meia-vida do iodo é 8 dias. O que a gente tem que ver aqui? Ele quer saber o que é que ia acontecer para voltar à atividade normal. Então vamos ver aqui. Letra A. Seriam necessários, para que a atividade devida ao césio 137 voltasse ao normal, uma quantidade de tempo de 744 anos. O que a gente tem que raciocinar aqui é reduzir ao máximo a quantidade em porcentagem. Então, olha o que é que eu vou fazer. Preste atenção. Eu vou começar com 100%, vou cair para 50%, depois eu vou cair para 25%, depois 12,5%, depois 6,25%, depois 325%, 325, depois 1, deixa eu ver quanto que vai dar isso aqui, 325 por 2, 1,56 aproximadamente, né? Por cento. O que mais, Vanks? 0,78%, etc. Eu vou tomar como referência esse daqui, menos de 1%, tá? Para você que você caia com a amostra de césio 137 a menos de 1%, vamos que 137 é aquele que aconteceu o acidente em Goiânia? Isso. Então vamos lá, ó. Quantas meia-vidas você precisou aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você precisou 7 meia-vida. O tempo de meia-vida do césio é de 30 anos. 7 vezes 30 vai dar quanto? 210 anos. Então você vai precisar de 7 meia-vida desses dois compostos. Para quê? Para que a quantidade de existência de material radioativo na atmosfera reduzisse a menos de 1%, que desse para encarar a condição de você manter-se nesse ambiente. Ali ele diz 744 anos, está errado, seria 210. Quantas meia-vidas, tanto para o césio quanto para o iodo? Em média,
Seis a 7 períodos, né? Vamos ver a letra B. Na questão do número 5, a letra B diz assim: seria necessário para ambos os isótopos entre 6 e 7 períodos de meia-vida para que os índices de um e outro ficassem próximos de 1%. Eu vou aproveitar o cálculo que eu fiz na letra A já para responder e dizer que a B é a verdadeira. Quantas meia-vidas eu precisei para ficar perto de 1%? 7 meia-vidas, né? Com 6 eu fiquei com 1,56, aproximadamente 1,5. Com 7 eu fiquei com menos de 1%. Então a resposta à questão número 5 seria a letra B, caros amigos. Questão número 6, ele traz um gráfico de decaimento dizendo o seguinte: considere o gráfico de decaimento abaixo, massa e tempo, de 12 gramas de um isótopo radioativo. Então pensa comigo, olha, presta atenção. Se eu tenho 12 gramas, depois de um período de meia vida, eu vou restar quantas gramas? 6. Concorda? Então procura onde é o 6 aqui. Está aqui, Vanks. Então puxa aqui, ó. Sua meia vida é aqui. Quanto que vale a meia vida? É só descer, ó. A sua meia vida neste gráfico vale 28 anos. Desse material radioativo, tá? Aí ele fala assim: partindo-se de uma amostra de 80 gramas, em quanto tempo a massa dessa amostra se reduzirá para 20 gramas? Vamos lá, 80 gramas, uma meia-vida vai reduzir para quanto, amigos? 40 gramas. Meia-vida de 40 gramas reduz para quanto? 20 gramas. Pronto, aqui. Quantas meia-vidas você tem? Vanks, eu tenho 2. 2 meia-vida vai dar quanto tempo? Cada uma são quantos anos? 28. 2 vezes 28 vai dar quantos anos? 56 anos. É a resposta da letra B de bola na questão de número 6. Na questão de número 7, o autor traz para nós a seguinte situação. É uma questão de teoria, né? Energia nuclear é energia liberada numa reação nuclear, lembram? Através de quê? Emissões radioativas e ondas eletromagnéticas. Ou seja, em processo de transformações de núcleos atômicos. Eu alerto, núcleo instável. Alguns isótopos de certos elementos apresentam a capacidade de se transformar em outros isótopos. Como é o nome disso? Transmutar. Ou elementos através de reações nucleares emitindo energia durante esse processo. Baseia-se no princípio da equivalência de energia e massa, observado por Einstein, segundo a qual, durante reações nucleares, ocorre transformação de massa em energia. Lembra a relação matemática, né? Massa, C ao quadrado, onde C é o quê? Velocidade da luz. Aí ele pede para se analisar. Letra A. Os termos fusão e fissão são sinônimos? Não. Fusão é você juntar os núcleos, e fissão é você quebrar os núcleos. Não são sinônimos. Fusão eu parto de vários núcleos para criar um. E a fissão eu parto de um e crio vários. B. A fusão nuclear é responsável pela produção de luz e de calor nas estrelas? Não. Isso aqui é o quê? Fissão. C. Apenas a fissão. Dá um exemplo de fissão, Vanks. As usinas nucleares. Apenas a fissão nuclear enfrenta o problema de como dispor o lixo radioativo de forma segura. Isso aqui está certo. Por quê? Porque você gera subprodutos radioativos, por exemplo, polônio, rádio. O que é que a gente tem que fazer? O ideal é que você tenha uma verdadeira piscina dentro da usina nuclear, né? E colocar esses materiais lá dentro da água, de preferência com estruturas que possam acomodar, como por exemplo o chumbo. Resposta à questão número 7, letra C. Na questão de número 8, existe um poema do Vinícius de Moraes. Esse poema foi gravado na forma de música por o grande intérprete Ney Matogrosso. Vale a pena ouvir, é lindíssima essa letra. Chama-se Rosa de Hiroshima, uma alusão ao lançamento de uma bomba nuclear nas cidades de Hiroshima e Nagasaki. Vinícius, grande poetinha brasileiro, poetinha é uma forma de expressão carinhosa que se refere a Vinícius de Moraes, escreveu o seguinte: Rosa de Hiroshima. Pense nas crianças, mudas, telepáticas. Pense nas meninas, cegas inexatas. Pense nas mulheres, rotas alteradas. Pense nas feridas como rosas cálidas, mas não se esqueçam da rosa de Hiroshima. A rosa hereditária, a rosa radioativa, estúpida e inválida, a rosa com cirrose, a antirrosa atômica, sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. Esse texto lindíssimo faz uma alusão a quem? A
bomba lançada na Segunda Guerra Mundial pelos americanos com relação à cidade de Hiroshima e Nagasaki. Ele traz esse texto e faz uma colocação aqui para que a gente pudesse buscar o que é que se destaca desse texto. Vamos lá. Entre as vantagens, o texto traz falando sobre o poema, eu dei uma enxugada em função do texto longo, mas ele diz assim: o poema refere-se à rosa de Hiroshima como radioativa, estúpida, inválida, destacando os efeitos nocivos da radioatividade, um dos subprodutos da energia nuclear, e que pode vazar para o ambiente por meio do lixo atômico ou por acidentes, como o que ocorreu na usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia. Entre as vantagens da energia nuclear, que compensam os perigos de possíveis acidentes, poderíamos citar. Ele quer saber qual seria a vantagem, né, que compensa esses perigos. Letra A. O fato de ser renovável, não causar grandes impactos ambientais, como as hidrelétricas, e não ser fonte de conflitos entre países, pois não é uma fonte finita. Nada a ver. B. A presença na geração de energia tanto de capitais privados como estatais, pois as usinas nucleares são investimento de baixo custo e retorno rápido. Também não. O preço relativamente barato do combustível, urânio enriquecido, tudo bem. A geração de resíduos é pequena, ok. E não há geração de gases que intensifica o efeito estufa. Não há mesmo. A produção aqui de polônio, a produção de rádio não tem relação com gases de efeito estufa. Essa seria uma das vantagens. Porém, alerto, os riscos são muito grandes. Oriundos de quê, esses riscos? Dos subprodutos. Por quê? Por exemplo, do urânio. Polônio e rádio conseguem ser muito mais radiativos do que o próprio urânio. E para eu fechar a sequência de exercícios que apresenta-se nesta bateria, nós temos a questão de número 9, e aqui eu trouxe a imagem que retrata fielmente o funcionamento de uma usina nuclear. Veja que interessante. Você utiliza dentro da usina nuclear verdadeiras pilhas. Na verdade, isso aqui lembra muito uma canaleta, parece muito um recipiente que seria um cilindro fininho, onde você coloca no seu interior o urânio. O urânio, quando sofre o processo de desintegração, ele vai liberar muita energia. Essa energia vai ser utilizada para quê? Para cá, ó, para aquecer a água até tornar-se vapor. O vapor vai acionar as turbinas, que por sua vez vai transformar essa energia em energia elétrica, que será enviada pelos fios de alta tensão, chegar às nossas casas, tá? Então não tem dificuldade em relação à usina nuclear, segredo dela. Usar a energia oriunda da desintegração do urânio para aquecer a água, essa água se transformar em vapor e esse vapor acionar as turbinas, né? De preferência, você tenha aqui perto uma fonte de água para poder fazer essa conversão de estado líquido para estado gasoso. Aí ele diz assim: a energia térmica liberada em processos de fissão, o que é fissão? Quebra do núcleo, pode ser utilizada na geração de vapor para produzir energia mecânica, ou seja, movimento, que por sua vez será convertida em energia elétrica. Vamos lá na eletricidade, quem transforma energia não elétrica em elétrica é um gerador, ok. A seguir, está representado um esquema básico de uma usina nuclear, acabei de mostrar para você. Assinale a alternativa correta na questão 9. Letra A. A energia liberada na reação é usada para ferver a água, que como vapor a alta pressão aciona a turbina. Pronto, não preciso mais nem ler as demais. A resposta à questão número 9 seria a letra A. Agora, eu deixo para vocês, como sugestão e como solicitação, efetuar os exercícios das suas tarefas propostas, que estão lá na página 47 e 48. Insisto, esse assunto que nós acabamos de abordar hoje é um assunto que é muito cobrado nos processos seletivos e a gente só tem uma forma de fazer com que esse assunto seja entendido. É a resolução de exercício. Estou aqui à sua disposição para qualquer dúvida, para qualquer esclarecimento. Fique à vontade.